Olá, queridos alunos. Esta é a nossa aula de número 8 do módulo 8. Nós estamos estudando acerca da divindade de Jesus Cristo. E nesta aula nós queremos falar acerca das atitudes de Jesus que demonstram que ele se considerava Deus. Primeira atitude de Jesus Cristo: ele deixava, permitia e aceitava que os homens o adorassem. No texto grego do Novo Testamento, existe um verbo que é muito usado para adorar, para o ato de adorar. É o verbo proskineo. Proskineo significava inicialmente aquele que se ajoelha diante de um Deus para adorá-lo. Com o passar do tempo, ficou com o sentido de adorar. Tanto é que as palavras usadas para prostrar-se já são outras palavras. Ajoelhar-se, outras palavras. Proskineo ficou como adorar. Vejam esses textos nos evangelhos, nas quais pessoas chegam até Jesus para adorá-lo. Eu vou ler a reação de Jesus em seguida. E você vai observar que Jesus aceitava a adoração destas pessoas. Mateus 2:11. E entrando na casa acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, proskineo. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Obviamente esse texto que fala daqueles 3 sábios que foram até o menino Jesus, Jesus ainda era uma criança muito nova. Então, não vemos aqui a questão da reação, mas os demais textos, Jesus já está no seu ministério, é um homem adulto. Mateus 8, 2 e 3. E eis que veio um leproso e o adorou, proskineo, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Mateus 9, 18 e 19. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, proskineo, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. Mateus 14, 33 e 34. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, proskineo, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Mateus 15, 25 e 26. Então chegou ela e adorou-o, proskineo, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mateus 28, 9 e 10. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram, proskineo. Então Jesus disse-lhes: Não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Mateus 28, 17 e 18. E quando o viram, o adoraram, proskineo. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 15, 19. Os soldados feriam-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e, postos de joelhos, o adoraram. Obviamente, nesse texto, são soldados que estão torturando Jesus, zombando dele. Então, eles estão fazendo isso numa forma de reverência para zombá-lo. Mas veja a atitude deles na zombaria. Eles se colocam de joelhos e o adoram.
no caso deles, simulam uma adoração. Mas é interessante como eles veem este homem. Lucas 24, 51 e 52. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Prosquinel. João 9, 37 a 39. E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Prosquinel. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Então, quando aquele homem que foi curado da cegueira adora Jesus, Jesus diz que ele veio para isso, para que os que não veem, vejam. Muito bem. Todos esses textos significam e são traduzidos por adorar. Mas alguém poderia dizer: mas estas pessoas não estavam adorando, estavam apenas prestando uma homenagem. Veja bem, eu vou ler agora dois textos, um no Evangelho de Mateus e outro de João, que usam esta palavra prosquinel como adoração a Deus. Adoração a Deus. Então preste atenção nesses dois textos. O primeiro é o da tentação de Jesus com o diabo. A terceira tentação encontra-se em Mateus 4, 9 a 10. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Prosquinel. Isso é o diabo falando com Jesus, tentando Jesus. Se prostrado me adorares. Prosquinel. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás. Prosquinel. E só ele servirás. Veja, querido aluno, o evangelista Mateus usa a palavra prosquinel na fala de Jesus. Ao Senhor teu Deus adorarás. E ele vai usar este mesmo verbo para todas aquelas atitudes que eu li anteriormente de homens que chegaram para Jesus e o adoraram. Se Mateus ou mesmo Jesus achassem que ele não era Deus, Jesus não era Deus, certamente o evangelista Mateus não teria usado essa palavra para aquilo que as pessoas fizeram em relação a Jesus. Teria usado uma outra palavra, mas não essa. Porque é claro aqui que a adoração é a Deus, conforme Jesus está dizendo aqui nesse texto. Se esses outros adoram a Jesus, estão adorando a Deus. Mas vamos ver um segundo texto, agora no Evangelho de João, e a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Veja, ali vai se falar de adoração. Eu vou traduzir quando for prosquinel, eu vou falar, para que você observe que nos Evangelhos, esta palavra é a palavra usada para adorar. Se só se deve adorar a Deus, Jesus está sendo adorado pelas pessoas. João 4, 20 a 24. Disse a mulher: Nossos pais adoraram prosquinel neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, prosquinel. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja, a palavra adoradores é o substantivo proskinetes. A palavra adorarão é o verbo prosquinel. Então, nesse texto, o Pai está sendo adorado por pessoas. Prosquinel é a mesma palavra usada para Jesus. Inclusive no Evangelho de João, quando aquele que fora cego o adora, é a mesma palavra. Então aqui João está usando
o verbo proskinel para dizer acerca da adoração a Deus. E um pouco antes, João também está dizendo que um homem adorou a Jesus. Veja, em todos esses casos citados, em que a palavra adoração é feita em relação a Jesus, proskinel, Jesus aceita a adoração. Em nenhum momento ele manda que se pare. Em nenhum momento ele diz, não, por favor, levante-se, não me adore. Eu sou apenas um homem. Em nenhum momento ele aceita a adoração dessas pessoas, dos seus discípulos, de quem chegar até ele e o adorar. A palavra é a mesma, de adorar a Deus e adorar a Jesus. Portanto, nós percebemos por essa atitude de Jesus que ele se considerava Deus e recebia adoração, que deveria ser apenas a Deus. Ele recebia, porque era a Deus. O segundo grande texto que nos fala sobre a adoração a Jesus encontra-se em Apocalipse, capítulos 4 e 5. E aqui eu quero apenas dizer o contexto para vocês. João está tendo uma visão. No capítulo 4 de Apocalipse, João tem a visão do trono de Deus. E geralmente é usada a seguinte frase, o que está sentado no trono, como uma referência a Deus. No capítulo 5, assim, e Deus, no capítulo 4, tem um livro selado com 7 selos que fala acerca do futuro. No capítulo 5, ninguém é digno de abrir o livro, não se encontra ninguém que tenha a dignidade, a honra para abrir o livro, a não ser um filho do homem, a não ser alguém que é chamado de Cordeiro. E Cordeiro, todos nós sabemos, é nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro é Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. No capítulo 5, são feitas, a adoração é feita ao Cordeiro. Não é o que está sentado no trono, isso é capítulo 4. No 5 é ao Cordeiro. E vai ter um versículo muito interessante no final do capítulo 5. Eu vou ler para vocês o capítulo 4, para que vocês vejam que os anjos, aqui são chamados de anciãos e seres viventes, são os anjos, eles prestam adoração ao que está sentado no trono. Então, vou ler Apocalipse 4, de 9 a 11. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante dele, do que estava assentado sobre o trono, e adoravam. Aqui é proskinel de novo. Ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, nosso Deus, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Esta adoração a Deus, que está sentado no trono. Agora veja o que acontece com estes mesmos seres, estes anjos, quando estão diante do Cordeiro, quando estão diante de Jesus. Agora é o capítulo 5 de Apocalipse, a mesma cena, o mesmo ambiente, capítulo de número 5, versículos 8 em diante, 8 a 14, diz assim: logo que tomou o livro, no caso aí o Cordeiro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e línguas, e povo, e nação.
E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam, veja a adoração de todos os anjos, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. A mesma adoração que é feita ao que está sentado no trono, a Deus, é feita agora ao Cordeiro. A mesma adoração. E agora vamos para o versículo 13. E eu gostaria, 13 e 14. E eu quero que você preste muita atenção nesses dois versículos. Ouvi também a toda criatura, que está no céu, os anjos, na terra, os homens, debaixo da terra e no mar, os mortos, e a todas as coisas que neles há, dizerem, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam, amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram, prosquinel. A quem eles se prostraram e adoraram? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. A quem eles louvaram? A quem eles exaltaram? A quem eles dignificaram? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Portanto, nesses dois textos, Jesus recebe a adoração por parte de toda a criação, toda criatura. Louva, adora, exalta. E no final do texto, os anciãos se prostram e adoram aos dois, ao que está sentado no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, Deus Filho. Portanto, a Bíblia traz para nós atitudes de adoração a Jesus Cristo. Segunda atitude de Jesus que demonstra que ele é Deus, é que ele perdoava os pecados dos homens. No Antigo Testamento, somente Deus, Yahvé, Jeová, poderia perdoar os pecados dos homens. Homem nenhum, anjo nenhum tem essa condição de perdoar pecados. Eu vou ler o texto de Salmo 103, 1 a 3. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Muito bem. Agora vamos para um caso que aconteceu com Jesus, quando trouxeram um paralítico para que ele curasse e desceram esse paralítico do alto do teto de uma casa até que ele chegasse perto de Jesus. Veja o que aconteceu. Nesta casa estavam alguns fariseus, que era o grupo religioso que se opunha a Jesus. Veja o que aconteceu. Marcos 2, 5 a 12. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Veja, Jesus perdoou os pecados daquele homem. Só Deus poderia perdoar pecados. E Jesus perdoou. Agora veja a reação dos fariseus. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder
para perdoar pecados. O Filho do Homem tem na terra autoridade e poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. O que aqui se observa aí? Que Jesus perdoou pecados e quando o fez, disse que ele tinha autoridade para fazer isso. E por que ele tinha autoridade? Porque Deus agora concedeu a um simples homem que perdoasse o pecado dos outros? Não. Jesus perdoou porque era Deus. Ele podia perdoar os pecados. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Segundo Paulo, quem é que nos perdoou? Cristo. Paulo não está dizendo assim, Deus vos perdoou. Está dizendo, Cristo vos perdoou. Quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? Assim, quando Jesus perdoa pecados, Jesus tem atitude divina. E ele tem essa atitude porque ele é Deus. Os fariseus vão acusá-lo de blasfêmia. Por que este homem blasfema perdoando pecados? Ele não blasfemou. Ele fez aquilo que era de sua autoridade, perdoar pecados. Jesus Cristo perdoou os nossos pecados porque ele é Deus. E agora eu quero que você observe a opinião dos judeus acerca de Jesus Cristo. Quando eles dão essa opinião, claro que é a opinião deles, mas eles estão rebatendo alguma coisa que Jesus faz, alguma coisa que Jesus diz. Então preste atenção. João 5,18. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja, os fariseus que eram contra Jesus achavam, e primeiro eles ouviam, que ele era o Filho de Deus. Deus era seu próprio Pai. Jesus não dizia que Deus era Pai de todo mundo, era seu próprio Pai. E ao dizer isso, o que os fariseus entendiam? Que ele estava se fazendo igual a Deus, igual. Essa era uma atitude de Jesus. Ao chamar Deus de seu Pai, ao ter essa relação com Deus, Jesus se fazia igual a Deus. Por isso os fariseus queriam matá-lo, porque achavam que esse homem blasfemava demais, ele se colocava igual a Deus. Os fariseus se parecem com a grande maioria da população hoje, do mundo que não acredita que Jesus é Deus. Nós cristãos acreditamos sim. João 10, 30 a 33. Veja bem esse texto. João 10, 30 a 33. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Doutrina da Trindade. Os judeus pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. Outra vez, em pedras. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, preste atenção agora na resposta deles: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Você entendeu? Sendo tu homem, para nós você é um simples homem, o que é que você se faz? Você se faz Deus a você mesmo. Eles entenderam o que Jesus falou. Eles entenderam. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, Jesus estava dizendo que ele era Deus e que ele e o Pai eram um só. É a doutrina da Trindade na qual cremos. Com certeza. Os judeus aqui entenderam muito bem o que Jesus falou. Por isso pegaram em pedras para apedrejar, porque aquele homem, na visão deles, estava se fazendo Deus.
Concluindo esses estudos acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo, eu creio que deu para ir na Bíblia, deu para mostrar em muitos textos. O Novo Testamento está repleto de textos que mostram que Jesus Cristo é Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Só aqueles que se encontraram com Jesus, que tiveram uma experiência de conversão com Jesus Cristo, somente aqueles a quem o Espírito de Deus transformou e tocou, estes crerão que Jesus Cristo é Deus. Quem não tem uma relação pessoal com Jesus, nunca vai crer. E não vai crer mesmo. Você pode dizer o que quiser, dar os argumentos que quiser, não vai crer. Mas aqueles que Deus tocou, ou que Deus tocará, estes creem que Jesus Cristo é Deus. Caros alunos, esta é a fé da igreja. Há 2000 anos, desde Jesus, a igreja diz que Jesus Cristo é Deus. Esta é a nossa fé. Nós chegamos até aqui porque a palavra de Deus diz isso. E nós cremos nisso. Jesus Cristo é divino. Que Deus abençoe sua vida, que Jesus abençoe sua vida.